Apesar de representar mais de 52% do eleitorado brasileiro, e isso em números reais quer dizer 82 milhões de eleitoras, as mulheres seguem com pouca representatividade nos espaços políticos. E que é um exemplo dessa realidade, das 81 vagas para o Senado Federal, apenas 15 é preenchida por mulheres. E acredite, esse é o maior número de mulheres no Senado. Para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, o RT1 Entrevista recebe de forma virtual a cientista social Lúcia Pulga, que é doutora em antropologia, mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM e professora da Universidade do Estado do Amazonas. Seja bem-vinda, professora, e eu agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, gostei bastante. E muito importante o tema que você nos traz para o diálogo no dia de hoje. A participação feminina na vida política no presente, que se coloca como um desafio ver as mulheres efetivamente estando em cargos, né, sendo eleitas, estando no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores. Então, este é um tema muito atual e muito importante. E eu abri com dados nacionais, né? Mas a gente tem dados locais também que faz uma boa reflexão sobre o assunto. Como, por exemplo, eu posso contar nos dedos as cidades daqui do interior do Amazonas que têm mulheres como cargo do executivo, né? Como, por exemplo, Ipixuna, com a Maria Oliveira, Itapiranga, com Denise Lima, Iamundá com Maria Pandolfo e Presidente Figueiredo com Patrícia Lopes. Ou seja, são 4 em um universo de 62 municípios. E aí eu queria perguntar o que é preciso para aumentar a presença feminina em cargos majoritários? Eu acredito que, além das medidas que já existem relacionadas à questão do quantitativo mínimo para candidatas do sexo feminino, é preciso certamente aumentar a discussão sobre o porquê da presença da mulher é importante em todos os espaços, em todos os lugares, né? Sendo mais da metade da população, o normal, o natural seria que a presença da mulher fosse de forma mais igualitária em relação à presença dos homens nesses postos de maior destaque e maior comando, né? E que tem a condição ou a possibilidade de influenciar na vida da sociedade como um todo. Nós observamos uma subrepresentação das mulheres, isso é histórico. As mulheres passaram a ter direito ao voto somente na década de 30, 1932, e isso ocorreu juntamente com as lutas relacionadas ao movimento feminista da época, que lutou para que as mulheres pudessem também participar dessas instâncias. Então, nós vivemos numa sociedade em que essa desigualdade no campo político é perceptível, apesar das mulheres hoje já serem maioria em muitos espaços, como, por exemplo, nas universidades, no ensino superior, em muitas áreas, em alguns cursos de mestrado, de doutorado, como o que eu atualmente coordeno na UEA, as mulheres estão aí são maioria, mas ainda falta participação nesses espaços, né? Algumas explicações apontam para a própria forma como se organizam as relações dentro da sociedade brasileira, mas não só no Brasil, em que o machismo faz parte dessas relações, e isso fez com que, em muitos casos, as mulheres ficassem mais restritas aos espaços domésticos e fora desses espaços de comando, né? Então, historicamente, nós vemos que nós não temos uma tradição de ter mulheres presidentes, mulheres governadoras, mulheres prefeitas, né? Isso também é uma raridade, né? Ou algo ainda
bastante e quantitativamente pequeno no Brasil como um todo, né, e na história brasileira. Então, certamente, são necessárias medidas que envolvem a discussão sobre política, tá? A discussão sobre política em todos os lugares, nas escolas, nas universidades, para que as pessoas entendam que os rumos que vão ser traçados na política e nas instituições, eles são influenciados pelas pessoas que estão lá. Então, quem vai ter sensibilidade com questões ligadas ao universo feminino, né? Mulheres teriam muito mais esse olhar sobre esse tema. Não que nós tenhamos que eleger mulheres que apenas tenham pautas ligadas às mulheres, porque um bom candidato ele tem pautas que envolvem grupos mais amplos. Mas esse olhar mais dirigido para as mulheres, quem vai ter em relação às pautas femininas? Né? Por exemplo, agora nós temos uma medida muito importante, que é a questão da distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem um decreto que prevê as condições em que isso vai ser feito, né? E as pessoas podem, entrando na internet, fazer os procedimentos para ter acesso a esse produto. E aí, pensando bem, é uma coisa tão óbvia que as mulheres precisam disso durante mais de 30 anos, às vezes 40 anos das suas vidas, é uma coisa tão necessária para a higiene feminina, assim como ter papel higiênico nos banheiros das escolas, assim como ter água, sabão para lavar as mãos, porque tudo isso afeta a saúde feminina, né? E quem vai ter esse olhar, né? Quem vai se preocupar com essas coisas que aparentemente são detalhes? Provavelmente esse olhar vai estar muito mais direcionado por aqueles que vivem essa situação, vivem essas questões. Então, é importante as mulheres estarem em todos os lugares, que as mulheres não apenas estão nos ambientes domésticos, mas também chefiam muitos lares. Mulheres sofrem das crises econômicas, mulheres, em grande medida, cuidam dos seus lares e têm mais tarefas no ambiente doméstico do que os homens, mesmo quando são responsáveis pelo sustento das suas famílias, né? E muitas vezes são elas que vão cuidar dos seus filhos, ou até mesmo de netos, de sobrinhos e de outros tantos. Então, a mulher na política, ela é importante para levar esses outros olhares para a vida política e para as instituições. A senhora falou algo sobre o machismo já está impregnado na sociedade, e aí eu recordo aqui uma fala da ministra Maria Cláudia Pinheiro, do TSE, que ela fala sobre a necessidade de derrubar algumas afirmações, como, por exemplo, de que mulher não gosta de política. E isso também entra, né, com a baixa representatividade de mulheres negras e LGBTs nesses espaços políticos. O que é preciso? Como é que a gente faz para quebrar esses padrões já impostos pela sociedade? É preciso coisas como o que nós estamos fazendo aqui em primeiro lugar, falar desses assuntos, né? É claro que nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que é entrecortada por diversos tipos de processos de opressões, né? Ligadas ao gênero, ligadas à raça, ligada à questão sexual. E nós temos que entender a importância das pessoas se organizarem e participarem dessa vida política, tanto nos movimentos sociais quanto nos partidos políticos. Tá? Porque, além das questões específicas que podem, de uma maneira mais cruel, afetar determinados grupos na sociedade, existem questões amplas que afetam a todos, afetam desigualmente, mas afetam a todos. Então, ter mulheres participando dos parlamentos, participando das grandes discussões da vida política e podendo discutir questões que são importantes para toda a sociedade.
aquelas específicas e que talvez sejam mais pertinentes às mulheres, mas a toda a sociedade. Afinal de contas, o desemprego afeta a todos na sociedade, em certos contextos, afetando inclusive alguns grupos em particular de forma mais aguda. Então, questões ligadas à economia, que afetam a todo mundo, é importante que haja uma participação mais ampla, né, das mulheres nessas discussões também. Afinal de contas, a economia em um país não é a mesma coisa que a economia doméstica. E nós temos, inclusive, diversas pessoas muito preparadas para ocupar postos de destaque. Nós tivemos, por exemplo, uma presidenta que governou um mandato e no segundo sofreu o impeachment, e naquele momento nós víamos a quantidade de comentários ligados ao comportamento, à vestimenta, especulações sobre a vida privada, etc., que não diziam respeito ao cargo ou à atuação política, mas críticas à figura feminina. Críticas essas que não são feitas da mesma maneira quando você tem um governante que é do sexo masculino, os mesmos tipos de especulações, né? Então, precisamos sim de mais mulheres na presidência, mais mulheres nos ministérios, e hoje nós temos, inclusive, nós temos a ministra Simone Tebet, nós temos a ministra Aniele Franco, nós temos a ministra Sônia Guajajara, nós temos a ministra Margarete Menezes, me perdoe se eu estiver esquecendo outros nomes. Então, é importante essas mulheres estarem lá. São mulheres que têm uma história na vida política e que carregam pautas importantes sobre não apenas as necessidades relacionadas ao universo feminino, mas a sociedade que afetam as mulheres, as famílias como um todo. Agora, eu digo para você, é importante eleger mulheres? É importante eleger mulheres, mas, infelizmente, nós tivemos, no ano passado, uma votação sobre a questão da equidade entre homens e mulheres em relação aos salários, e nós tivemos alguns votos contrários, inclusive de parlamentares mulheres. Então, não basta só ter mais mulheres lá, mas mulheres que defendam realmente aquilo que é do interesse das mulheres, tá? Não apenas vá lá para dizer aqui tem mulheres, mas são mulheres que são contrárias aos direitos das mulheres, né? E para isso é necessário eleger pessoas que tenham uma história, que tenham uma trajetória de luta em movimentos sociais e partidos e que tenham uma trajetória ligada à defesa desses direitos. Senão também não está se conseguindo nenhum avanço, só por ter pessoas que vão lá fazer as mesmas coisas, né, que os outros já estão fazendo ou não fazendo. E quando a gente fala sobre partidos políticos, né, e esses partidos terem mulheres, até mesmo para cumprir a cota de gênero, a gente vê que às vezes não, na grande maioria, é nítido que esses partidos eles aliciam as mulheres apenas para cumprir a cota de gênero, né? Aqui no RT1, a gente entrevistou a diretora do TRE, que ela falou sobre essa situação, e ela falou que está em alerta, né? O TRE está em alerta sobre as possíveis denúncias para esses casos. E aí eu lhe pergunto, punição apenas basta para acabar com essa prática? Olha, todos esses tipos de práticas ilegais ou irregulares, eles devem sim ser coibidos, porque eles estão afetando justamente a democracia. Porque se você já está tomando medidas para incentivar e ampliar a participação das mulheres na vida política, pessoas, né, que de alguma forma estejam agindo de forma a burlar, né, essa situação, devem ser identificadas, devem ser punidas, porque no final das contas você vai ter aí um sério desvio.
Nós tivemos, eu acredito que foi em 2018, denúncias, várias denúncias no Brasil em relação a essa situação, relacionadas mais especificamente a um partido político, e isso certamente é um desserviço às lutas das mulheres por equidade, por participação na vida política, etc. Então, sim, essas pessoas e partidos, dirigentes que estejam praticando esses tipos de atos, né, que eventualmente, inclusive, podem estar sendo usados como forma de desvio de recursos públicos, né, certamente devem ser investigados e punidos, né? Não é aceitável esse tipo de situação, né? Certamente que temos muito a avançar, né? Mas não é por aí. A senhora acredita, então, que precisa ser mais severo a questão em cima dos partidos para não só cumprir a cota de gênero, mas, de fato, querer uma mulher no poder, querer que uma mulher chegue lá, certo? Sim, sim, tem que ter o apoio, né, partidário necessário para que essas candidaturas ocorram, né, de pessoas que tenham, de fato, um envolvimento na vida política e que possam representar o programa partidário, né? Então, se isso ocorre, deve ter o apoio do partido, né, para que se formem lideranças, para que essas pessoas tenham chance de serem competitivas, né, nas eleições, né, porque você pode ter lá um quantitativo mínimo de candidatos, mas não significa que vai atingir nem esse quantitativo na hora que ocorre o pleito. Então, é necessário, sim, né, apoio dos partidos para que isso aconteça e coibir toda forma de irregularidade que afeta a democracia, né? A democracia é um bem da sociedade a duras penas conquistado e sempre imperfeito, mas que ele deve ser defendido de todas as maneiras possíveis. Então, essas iniciativas são corrosivas para o processo democrático. Professora, caminhando para o fim da entrevista, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para falar com a senhora sobre um tema que está muito em alto, que é a era da inteligência artificial e, por consequência, os deepfakes, né? E até o momento não há regulação sobre esse tema para as eleições que se aproximam. E aí eu lhe pergunto, uma regulação em cima da hora pode prejudicar quem faz bom uso dessa ferramenta, inclusive em uma campanha? Pois é, né? Nós estamos aqui bastante atrasados em relação à questão da própria regulação do que é veiculado em redes sociais, etc., que não se conseguiu avançar numa legislação e na parte eleitoral mais ainda. Então, certamente, quem perde com a falta de parâmetros adequados e com falta de estrutura, talvez, para combater esse universo, né? Certamente é a democracia, porque você não tem uma melhora na sociedade, você não tem um avanço democrático baseado em mentiras. Por quê? Porque essas mentiras não são mentiras individuais ou aleatórias. Elas, para existirem, contam com esquemas de financiamentos que não se sabe a origem, né? Elas burlam a regulamentação que existe para o rádio, para a televisão, para os jornais ou para você que está trabalhando, né, nesse canal, né? Então é apócrifo e aí vira um vale tudo cujas consequências e cujo prejuízo pode ser irreparável, porque tem o processo eleitoral e se você não consegue dar conta disso, você pode ter um resultado da eleição influenciado por mentiras, né? Então, o resultado disso é irreparável. Então, eu acho que é necessário que se coloquem regras. Que regras são essas? Eu não sei, né? Porque essas informações falsas, mas com uma aparência de verdade, estão propagadas no mundo inteiro e em todo canto estão batendo cabeça com as mesmas situações.
certamente isso só favorece aqueles que estão querendo vencer a qualquer custo, né? Então, eu acho que é necessário sim, só não sei se tem prazo para ter, né, algum tipo de regulamento que seja, que tenha condições de dar conta da situação este ano. Bom, professora, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco para falarmos de um assunto tão importante que é mulheres na política e também para tentar quebrar um pouco os padrões impostos pela sociedade de que mulher tem que ficar só em casa ou tem que fazer só o que é mandado para ela, né? Ao contrário, você tem aí na história da humanidade as mulheres sempre trabalhando e lutando, né, nas mais diferentes sociedades e criando seus filhos e vivendo situações adversas, né? Então, na sociedade ocidental, aí, numa certa época, se criou a ideia da mulher como um ser frágil, né, que tem que ficar sendo cuidado, protegido, e as mulheres, né, elas são diversas e têm necessidades diversas, não apenas individuais, mas dependendo do grupo em que estão inseridos na sociedade. Então, longe de ser frágil, né, a mulher é forte, é forte e tem muita contribuição para dar na vida política. Então, precisamos sim educar as mulheres e precisamos educar os homens também, né, em relações mais igualitárias entre homens e mulheres. Bom, professora, eu peço que a senhora fique mais um pouquinho aqui conosco, enquanto eu me despeço de você, internauta. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!